Esta noite, irmãos, nós vamos falar sobre a escatologia. A escatologia é um assunto, o tratado das últimas coisas, os últimos tratados. Para falar desses últimos tratados, nós vamos discorrer um pouco na Bíblia, no livro de Daniel, Apocalipse e outros livros, e nos evangelhos também, para a compreensão da escatologia. Pela graça de Deus, eu tenho ministrado em muitos lugares, porque Deus colocou no meu coração este desejo e para um despertamento da igreja para o arrebatamento. Daniel capítulo 9, versículo 24, nós vamos ler somente o capítulo 24, depois seguiremos outro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel estava no cativeiro da Babilônia, quando o anjo foi e revelou para ele sobre as 70 semanas. Eu quero fazer uma introdução antes de nós adentrarmos neste assunto das 70 semanas, falar um pouquinho de Daniel, aonde ele estava e por que ele estava na Babilônia. Na Babilônia os judeus ficaram por 70 anos. E é bom que nós saibamos o porquê deste cativeiro. Por que eles estavam no cativeiro da Babilônia. Eu vou pedir para minha esposa ler Levítico, capítulo 25, no versículo 2 a 4. Falou mais o Senhor a Moisés no monte de Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a sua vinha. Então veja que era uma determinação de Deus para o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, quando chegasse na terra da promessa, era para trabalhar 6 anos e descansar o 7º ano. E eles tinham que fazer isso. Porém, por a terra ser tão boa que manava leite e mel, eles deixaram de obedecer essa determinação de Deus. Foi quando o profeta Jeremias disse que a terra ia ficar deserta por 70 anos. Por que 70 anos? Porque eles trabalharam 6 anos e no 7º, que era para descansar, eles continuaram trabalhando. 6 anos, o 7º ano era para descansar, não descansaram a terra, continuaram. Eles trabalharam durante 490 anos, e no fim de 490 anos, se eles tivessem descansado a terra cada 6 anos, 1 ano, no cabo de 490 anos, eles teriam descansado a terra 70 anos. Como eles não descansaram por bem, Deus fez eles descansar na marra, levando eles para o cativeiro da Babilônia para dar o descanso para a terra. Então, quando Jeremias profetiza, ele fala a esse respeito em Jeremias, no capítulo 25, no versículo 11. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Então vai servir o rei de Babilônia 70 anos. Por que os 70 anos? Isso que eu expliquei.
No livro de Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 36 e no versículo 21, confirma isso daí, aqui, porque eles não guardaram o sábado do Senhor, que era o 7º ano que Deus exigia deles. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então repousou 70 anos, porque eles deixaram de guardar. Deus forçosamente fez eles irem para o cativeiro para dar o descanso à terra. Quando eles estão no cativeiro na Babilônia, Daniel vai examinar as crônicas, os livros. Ele vê o livro de Jeremias e ele lembra da profecia de Jeremias, porque já estava com 70 anos que eles estavam no cativeiro. Ele consultou o livro e viu no rolo que em Daniel capítulo 9, no versículo 1 e 2, ele lembra da profecia de Jeremias registrada. Ele diz que agora chegou a época de voltar do cativeiro ou sair do cativeiro. Daniel 9, versículo 1 e 2. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Estes 70 anos é o tempo que eles ficaram no cativeiro. Não é nada das 70 semanas. Porém, quando neste tempo Daniel começa a orar para sair do cativeiro da Babilônia, o Senhor revela a Daniel que não somente vai voltar ou retornar para Jerusalém, como também outras profecias escatológicas, as quais nós veremos nesta noite, que é sobre as 70 semanas. Quando ele está intercedendo pelo povo, ele está dizendo para Deus que chegou o tempo de sair do cativeiro. Aí Deus ainda mostra através do anjo, revela para Daniel este versículo que nós vimos em Daniel capítulo 9, no versículo 24, que diz que 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Essas 70 semanas também não se fala semanas de dias, mas semanas de anos, porque muitas vezes nós compreendemos a semana só em dias, mas o Senhor também tem revelado semanas referindo-se a anos. Porém, somente eu falar parece que não vai ter a certeza disso. Nós procuramos com base bíblica, também no livro de Levítico, no capítulo 25 e no versículo 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, esta introdução para nós compreendermos que existe a semana de anos, esta que está falando com Daniel. Quando diz 70 semanas estão determinadas para o teu povo, está falando dos judeus. Para a tua santa cidade, está falando de Jerusalém. Quando completar as 70 semanas, vai ser extinguir a transgressão. Quando completar as 70 semanas, não tem mais transgressão. Vai dar fim aos pecados. Vai também ter a justiça eterna. Vai também, depois das 70 semanas, ser ungido o Santo dos Santos. A palavra aqui não aparece, a palavra milênio, mas quando diz será ungido o Santo dos Santos, está falando da unção de Cristo para reinar no milênio. Então, quando completar as 70 semanas, Daniel, o Messias vai reinar, será ungido o Santo dos Santos. Daniel, no capítulo 9, no versículo 25, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Parar nesta parte A.
quando está aqui dizendo, sabe e entende, desde a saída da ordem. Saída da ordem, o que é a saída da ordem? Ou qual é esta saída da ordem? Eles estão no cativeiro da Babilônia. Resumidamente quer dizer, Daniel, quando você estiver ordem para sair daqui, começa a contar a semana. Vai ter 7 semanas. E depois mais 62 semanas. Esta saída da ordem está lá em Esdras, no capítulo 1 e no versículo 3. Quando Ciro fala para que eles saiam, pode ir para Jerusalém para edificar um templo que Deus mandou ele fazer. Ele, como o grande imperador, agora está incumbido a fazer um templo para Deus. Deus mostra para Ciro que tem que fazer um templo para ele, porque Salomão havia destruído o templo, e já tinha passado 70 anos depois da destruição, e agora o homem que não conhecia Deus, mas a ele foi revelado para que ele fizesse uma casa para Deus em Jerusalém, e nesta casa de Deus em Jerusalém, ele convoca os judeus, quem quer ir para fazer esta casa para Deus em Jerusalém? Sai dali um grupo com Zorobabel, que encabeça a primeira turma para fazer aí a casa do Senhor em Jerusalém. Quando Zorobabel sai com um grupo de pessoas dos judeus, aí é a saída da ordem dada por Ciro. Começa a contar as 7 semanas. Depois que Zorobabel sai, passa-se um período de mais 80 anos, sai um outro grupo de pessoas, dos judeus, com Esdras. Esdras agora está incumbido de reeditar as leis de Moisés, porque o povo, depois do cativeiro, tinha esquecido de muitas coisas das leis, porque eles estavam em terra estranha. E quando Esdras agora está fazendo o povo lembrar novamente das leis dadas por Moisés. Depois de 14 anos que Esdras sai com a segunda turma, sai a última turma do cativeiro com Neemias. Quando sai com Neemias, sai todos os judeus que estavam no cativeiro, que dá um período de 94 anos. Porém, os anos trabalhados foram 49 anos, que são 7 semanas, da saída da ordem até os muros que Neemias constrói ou termina a restauração de Jerusalém. Então são 7 semanas, desde a saída da ordem até a restauração dos muros de Jerusalém, 7 semanas. Aí nós vemos o capítulo 9 de Daniel, versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até aqui. 7 semanas da saída da ordem até os muros. Quando termina os muros, a nossa Bíblia, ela encerra também o Antigo Testamento. A nossa Bíblia, a parte do Antigo Testamento, é até o livro de Neemias. Todos os livros posteriores, na nossa ordem aqui, ele não está na ordem cronológica. Todos os livros posteriores de Neemias são todos antes de Neemias. Quando Neemias termina os muros de Jerusalém, encerra o Antigo Testamento. Começa a contar agora daí as 62 semanas até a morte de Cristo. Quando Cristo morre, ele morre nas 62 semanas, que tem da saída da ordem até a morte de Cristo, 62 semanas são 434 anos. 434 anos. Por que 434 anos? Porque tem 400 anos de silêncio. Quando terminam os muros de Jerusalém, através de Neemias, Deus silencia. Chama-se o período interbíblico,
ou 400 anos de silêncio. Deus não fala com o povo de Israel por 400 anos. Depois de 400 anos, aparece o primeiro profeta, que talvez se eu estivesse lá, eu também duvidaria daquele profeta. Qualquer um de nós, porque Deus tinha silenciado, e quando aparece o profeta dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Olha, todo mundo já sabe quem é, se trata de João Batista. Irmãos, 400 anos sem Deus falar, aparece este primeiro profeta falando e anunciando a respeito de Cristo. Cristo vem e morre com 33 anos. Arredondamos do ano 1 até a morte de Cristo para 34 anos, por causa de alguns meses. 34 anos, então a Bíblia, ela cumpre-se a profecia do profeta Daniel, que são mais 62 semanas, será tirado o Messias. E o povo do príncipe, este príncipe é letra minúscula. Quando fala assim, o povo do príncipe que há de vir, no versículo 26, destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe está falando de general Tito, que é filho do imperador romano, o imperador Vespasiano. Então, se Vespasiano é o imperador, o filho dele, por nome de Tito, destrói a cidade no ano 70, destrói a cidade de Jerusalém. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. É isso que vem a se cumprir no ano 70, o versículo 26. Porém, no versículo 27, aí de Daniel, capítulo 9, no versículo 27, diz o seguinte: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Parar nessa parte A. Ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Aqui está falando do anticristo. Do anticristo. Por que uma semana? São 7 anos. Aqui está falando que quando a igreja for arrebatada, a igreja, nós estamos no período da graça, que é muito importante frisar que a morte de Cristo nas 62 semanas, ou seria 69 semanas desde a saída da ordem, quando ele morre, 69 semanas. Então está faltando uma semana. E quem segura esta uma semana é a igreja que segura, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Quando Cristo morre nas 69 semanas da saída da ordem, ou 62 semanas da construção, da reconstrução dos muros de Jerusalém, quando Cristo morre, Deus até ali, o olhar de Deus era somente para Israel, o cuidado de Deus era com Israel. Quando Cristo morre nas 69 semanas, irmãos, aí é um mistério muito grande, porque aí Deus passa a olhar, dá oportunidade para os gentios, dá oportunidade para nós que não fazemos parte do povo de Israel. Então, esta oportunidade dá para a igreja. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador, isso é muito gratificante, porque Deus lá de cima olha e vê que os gentios que não clamavam a Deus, agora está conhecendo a Deus pelo Espírito Santo do Senhor. Quando nós conhecemos Deus, irmãos, foi a oportunidade dada por Cristo. Eu vou pedir a leitura de Isaías 65, no versículo 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Então veja, este povo que não chamava o nome é a igreja, os gentios. Fui buscado por um povo que não me conhecia, não buscava o meu nome, mas para este povo eu disse: eis-me aqui. Foi nas 69 semanas, quando Cristo morre, deu oportunidade a este povo que não conhecia ele, que somos nós, a igreja. Aí começou, nas 69 semanas, começou o período da igreja, ou o tempo dos gentios.
o tempo da igreja, nós estamos indo. Quando chegar aqui, eu estava falando anteriormente, a igreja sobe, é arrebatada. Uma semana fica na glória, depois de uma semana, que são 7 anos, a igreja desce, juntamente com Cristo, para o estabelecimento do milênio, este período que ele diz, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Esta semana que está faltando é a igreja que está segurando, porque só vai manifestar essa última semana que está faltando no arrebatamento da igreja. Por isso que está faltando uma semana. Aí que vem o livro aqui de Daniel 9:27, e ele firmará concerto com muitos por uma semana. É esta semana que está faltando para completar as 70. Ele firmará o concerto com muitos na terra, o anticristo. Porém, a igreja não vai contemplar esta semana na terra, não. A igreja é arrebatada para iniciar esta semana que está faltando. Então, quando ele firmará concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana cessará o sacrifício. Por que o sacrifício vai cessar? Quando este homem na terra vai trazer uma paz para os moradores da terra, ou para os seus habitantes, porque com o arrebatamento da igreja, imagina o transtorno que tem na face da terra. No arrebatamento da igreja, é gente faltando por todos os lados nos empregos, é carro sobrando nas ruas, sobrando nas garagens, porque foi arrebatado. Mas isso, se fosse só no Brasil, o nosso presidente poderia resolver, o presidente da época. Mas isso daqui, o que vai acontecer, ocorre aqui no Brasil, ocorre na Itália, ocorre no Japão, ocorre em todos os lugares. Imagina quanto dinheiro que vai estar sobrando nas contas bancárias, que ninguém vai querer descer para pegar o seu dinheiro, ninguém vai querer voltar, né, para pegar os seus bens. Imagina quantas casas, quantas mansões, imagina também quantos empregos que vai ter aí disponível para as pessoas. Então esse transtorno, ele é universal. Então manifestará nesta época um homem que é capaz de resolver todos esses problemas. Porém, este homem com esta capacidade sobrenatural, ele tem uma capacidade dada pelo dragão, que é o inimigo. É o inimigo que vai estar neste homem, está na sabedoria deste homem, está na administração deste homem. Quando ele estiver reinando durante esta semana, que a igreja não estará aqui, é que vai acontecer que o povo de Israel vai adorar este homem, achando que é o Messias. Vai oferecer o holocausto, vai oferecer tantas coisas, levar presentes, porque encontramos o Messias prometido, eles acharam. Porém, quando chegar na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, eles vão ver que aquele homem que é o Messias que eles achavam, não é o Messias, porque ele vai fazer coisas que o Messias não faria. Quando eles reconhecerem que não é o Messias, que é um enganador, que é um homem vindo do lado contrário, que é um homem vindo do mal, e que é colocado ali por Satanás, Israel vai parar de fazer o sacrifício, Israel vai parar a adoração, e a perseguição para Israel vai ser muito grande, porque deixou de adorar este homem. A perseguição é muito grande. Então, na metade da semana, cessará o sacrifício, por causa desta passagem. Ele não será mais adorado pelo povo de Israel. A perseguição é grande. Porém, esta semana que está faltando, ela dá início, mais uma vez, repito, com a subida da igreja, ou com o arrebatamento da igreja. Esta semana que está faltando é o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Nós vamos ver agora no capítulo 13 de Apocalipse. São 2 grandes homens que vai estar no capítulo 13. A besta, ela vai governar. Aí do capítulo 13, versículo 1 até o versículo 10, é a primeira besta. Do versículo 11 ao 18, é a segunda besta, intitulada Falso Profeta. Para uma confirmação, aí que vai reinar 3 anos e meio, Apocalipse no capítulo 13 e no versículo 5,
Apocalipse 13:5. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, 42 meses, a besta que veio reinar, ela governou 42 meses, ou governará 42 meses, que são 3 anos e meio. Mas depois vou falar dos últimos 3 anos e meio. Agora, esta besta, ela sai do mar, que está no versículo 1. Leia o versículo 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então, quando está falando da besta que subiu do mar, muitas vezes eu carreguei na minha mente isso daí, achando que estava saindo das águas, daquele bicho feio, como nós vimos aí na leitura. Apocalipse 17:15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Então, a besta, ela vai surgir de multidões, nações e línguas. Não é literalmente águas. Também esta besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Já sabemos que os 10 chifres são 10 nações da comunidade europeia que vai dar o destino para a besta começar, ou vai dar ordem, ou vai eleger a besta para começar a reinar. 10 nações. E as 7 cabeças têm 2 significados. São 7 montes que estão em volta de Roma, e também são 7 reis. Está Apocalipse no capítulo 17, no versículo 9, 10 e 11. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Amém. Quando diz que são 7 reis, as 7 cabeças, está falando do rei do Egito, o reino da Assíria, o reino da Babilônia, o reino da Pérsia, o reino da Grécia, o reino do Império Romano e o próprio reino da besta. Quando diz aí, 5 já caíram, está referindo que os que caíram foram o Egito, a Síria, Babilônia, Persa e grego. E um existe. Na época de João, quando ele foi revelado, qual era o império existente? O Império Romano. Então ele está referindo, um existe, que é o Império Romano. E aquele outro que há de vir, que será o 7º, é o Império da Besta, o próprio Império da Besta, que vai governar por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo, quanto tempo vai ser? 3 anos e meio. Então, já diz, vai reinar um pouco de tempo, que são 3 anos e meio. Que também, depois desse daí, que é o 7º, virá também o 8º, que é o falso profeta nos últimos 3 anos e meio, que faz parte do 7º. É um pouco complicado, mas o 8º também é o 7º, porque é o 7º rei é a besta. Por isso que está em Daniel,
Apocalipse 13 e no versículo 3, que diz assim: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esta chaga mortal está falando da besta que volta o sistema imperial como era no tempo antigo. O sistema imperial terminou com o Império Romano no ano 476. Terminou o Império Romano, cessou, não se fala mais período imperial. Mas quando a besta voltar a reinar, no arrebatamento, volta-se o sistema imperial para o mundo todo. E esse sistema imperial que volta, que está adormecido, que está morto, ele volta a existir. Isso daí é a chaga mortal que foi curada. A chaga mortal, lógico que está falando mortal, está morta. E ela volta a existir, foi curada, volta o sistema imperial para o mundo todo. Aí depois nós vimos no versículo 2, que estou referindo Apocalipse 13 e 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Essa besta, semelhante ao leopardo, os pés de urso e boca de leão. Quando nós deparamos um animal saindo das águas, já vimos que não se trata de águas. E vimos agora o seu corpo, são tudo referindo-se a impérios, não é realmente um animal que está saindo da água. Daniel, ele dá essa interpretação tão pura. Daniel capítulo 7, no versículo 3, nós vamos lendo por etapa. Versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nós vamos ler só uma partezinha de cada versículo para entender. No versículo 4. O primeiro era como o leão. Isso. O primeiro animal como um leão. Versículo seguinte. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. O outro animal, semelhante ao urso. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças. E até aí. Agora o versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso. Então veja que fala de 4 animais. Mas esses animais, qual o sentido desses animais? Versículo 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então veja que os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Esses 4 animais, está falando aí do primeiro, que é o leão, no versículo 4, Daniel 7,4. O leão representa o império da Babilônia, representa a crueldade do império da Babilônia. Lembra-se que a Bíblia registra que Zedequias, quando ele foi preso pelos babilônios, degolaram seus filhos na presença dele. Depois de degolar os filhos na presença dele, furaram os olhos de Zedequias e levaram para a Babilônia. Uma das crueldades, são muitas outras. O leão representa a crueldade do reino da Babilônia. Depois nós temos o urso. Em seguida vemos o urso, que quer dizer, o urso, que nada escapa, é a segurança,
O urso, quando abraça, não escapa das suas garras. Representa o Império Persa, que o Império Persa nada escapava do Império Persa. Quando eles faziam um edito, e quando o rei ficava na dúvida, aqueles próprios acusadores diziam: olha, rei, o que o senhor escreveu está escrito, não pode ser revogado conforme a lei dos medos e dos persas, não pode voltar atrás. Então é uma segurança daquilo que fala. E depois vem no versículo 6, estou referindo Daniel 7:6, fala, o leopardo representa o império grego, representa a rapidez, é o animal felino mais rápido. Ele, quando persegue a sua presa, dificilmente escapa. Então o leopardo é a rapidez. Alexandre Magno, em 10 anos, ele conquista todo aquele território que os outros demoraram décadas para conquistar. Porque com rapidez, com a inteligência dos gregos, ele conseguiu fazer um domínio muito rápido. Então é a rapidez. Este leopardo também está dizendo que ele tem 4 asas e 4 cabeças. Quando Alexandre Magno estava no seu reino, ele tinha 4 generais que o seguiam, o que era a sua retaguarda, que eram seus companheiros. E na morte de Alexandre Magno, quando ele morre, deixa esses 4 generais, e os 4 generais assumem o seu lugar. Então essas 4 cabeças representam os 4 generais de Alexandre Magno, que são eles: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. São os 4 generais que ele tinha, e esses 4 assumem o poder. Em muitos lugares, quando eu cito esta passagem das 4 cabeças representam generais, percebo que às vezes as pessoas, mas aonde tem base bíblica também para falar isso daí? Veja Daniel no capítulo 8, que nós veremos com mais clareza esta passagem. No versículo 5, o que diz? E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Veja que este bode tinha uma ponta notável entre os olhos, ele tinha um chifre, que é no versículo 8, começa a explicação, aí no versículo 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 grandes notáveis, para os 4 ventos do céu. Então aquela ponta notável que o bode tinha, ela foi quebrada. E nasceram no seu lugar 4 pontas. Que também vai entender que é a mesma semelhança das 4 cabeças. Por quê? Olha o versículo 21. Daniel 8 e 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Aí veja que esta ponta grande é o rei primeiro, está falando de Alexandre Magno. Versículo 22. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Esses 4 reis compreenderam, ficou fácil, que está falando dos mesmos 4 generais. Porém, aqui fala do bode peludo e lá fala do leopardo com 4 cabeças. E aqui fala do bode peludo, que é o rei da Grécia, que ele quebra aquele chifre, que é Alexandre Magno, o rei primeiro, e nasce 4 pontas, que são os 4 generais: Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Agora ficou fácil, né? Voltemos para Apocalipse no capítulo 13. Apocalipse no capítulo 13, versículo 2.
E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Dá uma paradinha aí. Entenderam? A besta que vi é semelhante ao leopardo. E os seus pés como os de urso. Isso, os pés de urso. Então vamos dar uma paradinha aí. Eu acho que eu vou ficar mais à vontade, viu, pastor Levi? Eu estou aqui, mas eu estou torcendo e eu fico meio perdido porque eu gosto de estar embaixo, viu? Eu estou me segurando aqui em cima. Acho que eu vou descer, que eu vou ficar. É possível então, descer? A besta que vi é semelhante ao leopardo. Agora, o que os irmãos já entenderam? Que a besta que quando for reinar, o que ela vai ser? Rápida. A rapidez. Quando a igreja for arrebatada, a besta que vai reinar na face da terra vai ser muito ágil e não vai precisar inventar muitas coisas, porque já estão tudo preparados. Eu costumo dizer, irmãos, que aquele sistema que foi introduzido anos atrás, do chip que é colocado nas grandes invernadas para o controle dos bois, foi um grande avanço para a pecuária, e os fazendeiros gostaram disso, e os inventores também gostaram. Mas eu quero resumir, irmãos, que aquilo lá é só prenúncio do que vai acontecer. Aquele chip, quando a igreja for arrebatada, vai ser para o homem. O controle vai ser total na humanidade. E não vai demorar muito tempo, não vai ter que inventar, não, já está feito. É só a igreja subir, e isso vai ser rápido. Por quê? A besta que vi é semelhante ao leopardo. Rapidez. Os pés de urso, que representa o Império Persa. Seguro. Ninguém vai escapar. Ninguém vai conseguir driblar usando meios, mecanismo para disfarçar, para não ser com ele o número da besta. Não vai conseguir disfarçar, porque a segurança está no urso, nada escapa. E depois também o leão, a crueldade para a execução, não vai ter misericórdia. Toda a lei dada pela besta, ela não volta, ela não retroage. Todas as determinações serão cumpridas em virtude do urso, que representa o Império Persa. Todas as determinações serão rápidas por causa do leopardo, e as execuções sumárias por causa do leão. Haja visto que no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja que vi tronos. João viu tronos aí. Quais são esses tronos? Quando Pedro fez uma pergunta para Cristo: olha, nós deixamos tudo para te seguir, e o que nós vamos ganhar com isso? Qual é a nossa recompensa? Aí Cristo disse: na regeneração do Filho do Homem, vocês assentarão sobre 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Por isso que aí ele disse: vi tronos, e eles tinham poder para julgar. Ele estava vendo, na sua visão, os apóstolos que tinham poder para julgar. Na parte B, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Aí o crente já fecha a Bíblia: meu Deus do céu, você quer comigo? Não vou ler o Apocalipse, porque o Apocalipse só fala disso daqui, não leio. E quanta gente não quer ler o Apocalipse por causa disso? Mas aí entenda-se que fala assim: vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, que não adoraram a besta. Então a igreja não está inclusa aí. Os que não adoraram a besta, aqueles que ficaram durante o arrebatamento da igreja, ficaram para a grande tribulação.
Se eles não adorarem a besta, serão degolados. Mas haverá uma ressurreição especial para estas pessoas no finalzinho da grande tribulação. No final da grande tribulação, que fala aqui: e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então haverá uma ressurreição especial para estes daí no final da grande tribulação. São esses que estão lá, que clamam debaixo do altar de Deus: vinga o nosso sangue, Senhor, vinga o nosso sangue. E não espera para completar o número dos teus conservos. São essas almas que serão arrebatadas, ou melhor, haverá uma ressurreição especial no final da grande tribulação. Então, durante a grande tribulação, este homem intitulado de profeta, que agora já vamos falar do Apocalipse 13 e 11. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Isso. E vi subir outra besta, e ela tinha 2 chifres. Esta besta que tem 2 chifres, ela tem o poder político e o poder religioso. No poder político, tem um domínio sobre as determinações. E no poder religioso, faz grandes maravilhas e milagres. Tanto é que 13 e 13 do Apocalipse, ela faz descer fogo dos céus à terra na presença dos homens. 13 e 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então, este milagre é um profeta que faz. Porém, é dado pelo dragão, o inimigo, esse profeta é falso. Então, esta segunda besta que sai da terra, ela vai reinar no lugar da outra que será deposta na metade da semana, e esse daí é o falso profeta. Então, tem a besta e o falso profeta, é a segunda besta, é o falso profeta. Com todas as realizações de milagre e prodígios, tá dominando todo o mundo, Deus lá de cima está olhando e está visualizando uma coisa desagradável, que a humanidade deixou de adorar o verdadeiro Deus e está adorando a besta. E Deus dá uma determinação para 7 anjos para expressar a sua ira com a humanidade por não adorar Ele. E ter a besta como Deus, ter a besta como o iluminado. Porém, o verdadeiro Deus não recebe adoração. Então, Ele convida 7 anjos e manda os 4 anciãos colocar 7 taças da sua ira sobre a humanidade. A ira de Deus, irmãos, Deus está reservando tudo para esse tempo. Por quê? Os nossos irmãos que morreram lá no Coliseu, na luta dos gladiadores, que eram colocados lá naqueles labirintos com leões para a festa dos grandes imperadores, lá matavam os nossos irmãos. Isso está tudo no memorial de Deus. E outros mais que morreram, mesmo no Brasil, no Nordeste. Vocês sabem o que acontecia quando se pregava o Evangelho em muito lugar do Brasil, chamado também de contra-reforma, para eliminar os nossos irmãos. Está tudo no memorial de Deus. E Deus, na sua ira, Ele está no capítulo 16 de Apocalipse. E no versículo 2, Deus manda o primeiro anjo jogar a sua taça, no versículo 2, e a taça é derramada sobre os adoradores da besta, e faz com que eles tenham a chaga má e maligna. Quando eles são acometidos por essa chaga má e maligna, certamente eles acham que essa chaga poderá ser curada rápida, por causa do homem milagroso que está reinando com eles. Porém, eles não conseguem a cura, porque esta taça da ira de Deus não tem cura. Aí no versículo 3, o segundo anjo joga sua taça sobre o mar,
e todas as águas do mar se tornam em sangue, e morre toda a fauna marinha. Agora o mar vira sangue. No versículo 4, outro anjo joga sua taça sobre as fontes e sobre os rios, e também se tornarão em sangue. É difícil para agora o homem, o seu rei não tem mais poder. Ele está cometido de úlcera, tem Bíblia que fala úlcera maligna sobre a sua pele, e está agora sem água salgada, sem água doce. E depois no versículo 8, o outro anjo joga sua taça sobre o sol. Não é isso no versículo 8? E o sol se torna abrasador. O sol se torna muito mais quente do que hoje. Estive nesses últimos dias em duas cidades muito quentes do nosso Brasil. Em Cuiabá, eu estive dias atrás, fiquei lá 15 dias. Chegando de Cuiabá, aqui em São Paulo, no mesmo dia fui para Teresina, mais quente ainda. Imagina como que a gente fica nesses lugares quentes. Em Teresina, às 5 horas da tarde, era 39 graus. 5 horas da tarde. O termômetro da rua, 39 graus, 5 horas da tarde. Mas isso daí, irmãos, não é nada diante deste sol abrasador. Agora os irmãos vejam que o sol vai ser quente, essa doença, e não tem vento para soprar sobre a terra. Apocalipse no capítulo 7, no versículo 1, Apocalipse 7, 1, os anjos, 4 anjos segurarão os 4 ventos para não soprar sobre a terra. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então veja, aí que é o efeito estufa que se fala, aí sim, aí vai ver, o estufa vai ser desse tempo, viu? Depois no versículo 10, vai ser jogado sobre o trono da besta. Pode ler. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Então, esse 5º anjo vai jogar a sua taça sobre o trono da besta, e vai morder a língua de dor. O trono, por quê? Também, na sua administração, naqueles que estão ao seu lado, para fazer essa administração maligna, vai sofrer esse dano. No versículo 12, vai jogar a sua taça sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates vai secar. Vai facilitar a chegada até Jerusalém, porque eles querem vingar do povo de Deus. No versículo 12, o rio Eufrates seca. No versículo 17, Apocalipse 17, o 7º anjo vai jogar a sua taça. E quando ele jogar a sua taça no ar, vai dizer: está consumado. No versículo 18, haverá terremotos. Leia o versículo 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então, irmãos, quando eu falo desse terremoto, não está um terremoto localizado, um terremoto que seria na China, ou no Japão, ou no Brasil. Não, este terremoto vai ser em todo o globo terrestre. Vai sentir no mesmo ato o impacto do terremoto. Tenho certeza, e nós vamos ver dentro da Bíblia, que não vai ficar, irmãos, pelo que relata a Bíblia, não vai ficar um prédio de pé, não vai ficar uma ponte, não vai ficar um monte, Monte Everest, Monte Fuji, Serra da Mantiqueira, Serra disso e tal, os pontos turísticos elevados, vai ficar tudo
acabar em nada, vira nada. Sabe por quê? Olha o versículo 20, 16 e 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Sabe por quê? Sim. Sim. Uma expressão interessante. 16, 21, né? Isso. Ou 20? 20. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Mas olha o 19. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações se desmoronaram. Sim. Então não vai ter cidade, não vai ter nada que vai ficar de pé. Nada. Olha, confirmando isto, irmãos, nós aprendemos na geografia, ou muitos podem ter professores de geografia, mas todos nós aprendemos lá mesmo na escola, né? Depois também no fundamental, em faculdades. A geografia, nós conhecemos que tem um movimento de rotação e translação à Terra. Logicamente, através disso tem noite e dia. Mas este terremoto vai acabar com o movimento de rotação e translação da Terra. Vai acabar. Por quê? Isaías, ele cita esta mesma passagem. Isaías 24, versículo 20. É esta mesma passagem. Eu preferia ouvir de uma Bíblia atualizada que diz assim: a terra cambaleia como bêbado e balanceia como rede de dormir. E tem outra que diz: a terra cambaleará como bêbado e balanceará como rede de dormir. Quem tem essa versão? A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento, tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Esta terra que cambaleia como bêbado, irmãos, não precisa falar como que o bêbado anda, né? Já todo mundo sabe. Então, esta terra, ela vai fazer isso daqui. Além disso, ela vai balançar como rede de dormir. E assim, ela foge da sua trajetória. Ela se perde no espaço. O sol vai procurar a terra, não vai achar mais a terra para bater a sua claridade. A terra quer receber a luz do sol, também não vai conseguir. Por causa nesse balançar, não vai ficar montes e nem cidades de pé, que ela vai balançar muito e vai fugir da sua trajetória costumeira. E além disso, ainda no Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 21, que vai cair também uma saraiva sobre os homens. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Esta praga da saraiva é a chuva de pedra, que cada pedra equivale a 1 talento, ou seja, 43 quilos e 800 gramas, cada pedra que cai sobre os inimigos de Israel na guerra do Armagedon. Então imagina quem vai sobrar com as pedras do tamanho de 1 talento. E esta pedra está reservada, desde a antiguidade está reservada. E quando um dia Jó questionava com Deus, Deus fez essa pergunta para Jó, se ele conhecia essas pedras. Jó capítulo 38, no versículo 22 e no versículo 23. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Então ele fez essa pergunta, se Jó já tinha entrado no tesouro das neves e conhecia
a pedra que ele está reservando para o dia da angústia, o dia da peleja e o dia da guerra. Quando, irmãos, quando isto suceder, eu disse que a terra, ela cambaleia como um bêbado, que Isaías disse, ela vai perder sua trajetória. Automaticamente não receberá luz e se torna uma escuridão, sem energia, porque todas as barragens também serão destruídas. Não vai ter energia, não vai ter nada, é escuridão mesmo. Pastor, mas será que é verdade? O próprio Cristo disse em São Mateus, no capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Logo depois da aflição daqueles dias, está referindo quais dias? Da grande tribulação, das 7 taças da ira de Deus. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Está aí, vai ser escuridão. A lua não vai dar o seu brilho, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, nesta escuridão, há algumas nações, sim, existem nações. Os sobreviventes da grande tribulação, os sobreviventes estão aí, porém em desespero pela escuridão, e ninguém consegue arrumar luz nenhuma para que venha amenizar a escuridão na face da terra. Não tem cientista, não tem intelectual, não tem engenheiro, nada que resolva este problema, não tem. Quando surge esta escuridão, os homens em desespero, sem esperança alguma, aparece um clarão, que é o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, nessa escuridão, começa a aparecer um clarão lá em cima, e os homens ficam assustados, que clarão é aquele? E aquele clarão é Cristo, que está vindo agora com grande glória e poder, juntamente com a igreja, e está descendo a cidade amada que João viu, a Nova Jerusalém. Na escuridão, ela é clareada por Cristo. E a igreja está com Cristo, descendo com Cristo. E passa a iluminação de Cristo para todo o globo terrestre. Mas será, pastor? Apocalipse 21, leia a partir do versículo 23. Olha, irmãos, antes de citar isso daí, para nós, o sol é a luz natural, não é isso? E a luz elétrica é uma luz artificial. Para Deus, o sol é luz artificial. A luz natural é Cristo. Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 23 a seguir, o que diz? E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a sua lâmpada. Então não vai ter mais a escuridão, e também não tem noite e dia. E eu disse que a terra perderia esse movimento de rotação. Continua lendo, vê. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então não haverá noite, haverá dia constante, Cristo iluminando. Não tem noite, porque a luz natural, Cristo, ele fica uma luz perpétua na Nova Jerusalém. Automaticamente em todo o globo terrestre, as nações andarão à sua luz. As nações sobreviventes da grande tribulação é o que nós veremos na próxima
edição, nós vamos ver as nações andando na luz de Cristo. Amém? Sim. Sim, sim. Tem que ser, não necessariamente judeu. A besta tem que sair das 12 tribos, de uma das 12 tribos. Senão eles não vão adorar. Até citar quem pode ser a besta, tal, fulano, tal, pega de outros países, isso daí não será muito natural, porque a besta tem que vir entre as 12 tribos. E estas 12 tribos estão esperando o Messias nascer. Todas as 12 tribos. É que nós veremos na próxima, que eu vou falar da mulher do dragão, vamos falar a este respeito, do Apocalipse capítulo 12. Amém?